Olá, eu sou a professora Giancarla Bobonato e vim te dar uma dica hoje bem básica, muito cobrada em provas, que é o emprego do verbo haver. O que você vai lembrar? O verbo haver, ele pode aparecer em duas circunstâncias. Ou ele vem sozinho, ou ele faz parte de uma locução verbal. Isso influencia muito. Quando ele vem sozinho e ele tem o sentido de existir, ocorrer ou acontecer, você vai se lembrar de que ele sempre aparece no singular. Não importa o termo que o acompanhe. Sempre ele vem no singular somente pelo fato de ele estar sozinho e ele significar existir, ocorrer ou acontecer. Exemplos. Há pessoas corruptas, isso aqui está no plural, mas não importa, o verbo fica no singular. Há gente desonesta, ele não concorda com ninguém, ele está no singular, não é porque ele concorda com gente, não, é porque ele é um verbo que está sozinho e ele significa existir. Aqui, houve 2 acidentes, não é houveram 2 acidentes, é houve, com a ideia de ocorrer, então eu sei que ocorreu alguma coisa. Então, sempre o verbo haver, quando ele vem sozinho, e eu percebo que ele significa existir, ocorrer ou acontecer, sempre ele vem no singular. Agora, quando ele faz parte de uma locução verbal, ele pode aparecer em 2 momentos. Ou ele é um verbo auxiliar, ou ele é um verbo principal. Quando for auxiliar, ele pode aparecer tanto no singular quanto no plural. Por quê? Aqui eu tenho um sujeito e ele vai concordar com o sujeito, tá? Exemplo, quem havia saído? Ele. Então, ele havia saído. Veja que esse verbo aqui é auxiliar, ele é o auxiliar, porque o auxiliar sempre vem antes. Eles haviam saído, porque tem o plural aqui, quem havia saído? Eles. Olha uma locução verbal diferente um pouquinho, o verbo haver com a preposição no meio. Eles hão de chegar cedo. Isso aqui também é locução verbal, tá? Então, por que está no plural o verbo? Porque o meu sujeito é eles. Então, quando o verbo auxiliar, o verbo haver for o verbo auxiliar, ele pode aparecer tanto no singular quanto no plural. Quem que vai determinar isso? O meu sujeito. Quando ele é principal, aí isso não existe, a flexão não existe. Sempre vai tudo no singular, não importa o que venha junto a esse verbo haver. Deve haver surpresas, mesmo que esteja no plural, não é devem, é deve. Deve haver surpresa, mesmo no singular, então não importa se é singular ou plural, ele vai sempre no singular. Pode haver surpresas, independentemente, veja que não importa o que eu tenho depois dele. O verbo auxiliar que o acompanha fica no singular também. Há de haver surpresas. Olha que locução diferente. O verbo haver é ao mesmo tempo auxiliar e principal. Só que, como ele é principal, quem é que manda numa locução verbal? Sempre o principal. Então, por mais que eu tenha surpresas, eu tenho uma locução ligada pela preposição de, eu deixo tudo no singular. Há de haver surpresa. Então, para a gente deixar bem claro, o verbo haver pode aparecer sozinho ou numa locução verbal. Quando ele é sozinho ou é verbo principal, tudo fica no singular, independente se eu tenha verbo que o acompanha aqui. Quando ele é auxiliar, é a única diferença, que quando ele é auxiliar, ele pode vir ou no singular ou no plural. Questão de concordância simples, mas se você não ficar atento, você erra por bobeira. Então, atenção, muita atenção com o verbo haver nas questões objetivas e na questão discursiva também.